Nobres alunos, estamos de volta para a segunda parte do sábado pela manhã, hoje, dia 27 de fevereiro de 2021, pelo CEPEP, segunda parte da disciplina de gestão aplicada número 1, no sábado, turno manhã, professor Eric Brasil. Temos aqui a turma eletrotécnica 7 de Camusim, os melhores. Firmes e fortes, então, com os nossos conteúdos e estávamos falando de qualidade. Uma coisa que chamou a atenção foi que nós temos a qualidade no sentido popular, no sentido técnico, nós temos a percepção de qualidade, não é? E que essa percepção, às vezes, quando é no sentido mais popular, ela tem algumas mudanças, não é? O gosto do consumidor ele pode ser influenciado pela publicidade, pela propaganda, pelo marketing, mas também pelo desejo de adquirir novas tecnologias, produtos e serviços. E aí nós lançamos aqui o exemplo de aparelhos de TV, né? Os aparelhos de TV antigamente duravam muito tempo, né? Você deixava de herança, inclusive, você valorizava muito aquilo como um patrimônio. Não só as TVs, mas também outros objetos, né? Antigamente você adquiria bens para dentro da sua casa, como, por exemplo, uma boa mesa, né? Com boas cadeiras, e aquilo, às vezes, tinha uma conotação de um patrimônio em que você poderia deixar de herança para o seu filho, né? Ou, às vezes, você herdou do seu avô, enfim. E as características disso mudaram muito, né? Móveis, eletrodomésticos, equipamentos, né? Hoje as pessoas focam mais na beleza, na aparência, no design, do que propriamente na durabilidade, na vida útil, né? Na resistência. Claro que tem exceções, né? Mas nós observamos essa mudança de comportamento do consumidor, essa mudança de comportamento na percepção do que seria qualidade, não é? Então, nós temos esses perfis que podem ser abordados por nós, que nós trazemos até para que fique mais didática a nossa apresentação dos nossos conteúdos, certo? Me lembro também que nós, no começo da utilização de aparelhos de celular, não é? Nós tínhamos aqueles tijolos, mas os tijolos duravam muito e nós demorávamos um tempo considerável para trocar de aparelho, né? Depois vieram aquelas versões menores de aparelhos tipo Nokia, né? Mais compactos, mas a bateria durava uma semana inteira, ele caía no chão e não quebrava, você tacava na parede e ele não quebrava, né? Então ele tinha uma resistência muito grande. Hoje os aparelhos eles são mais belos, né? E eles são mais finos, eles têm uma série de recursos que nos possibilitam acessar as mídias sociais, fazer vídeos e lives, e eles funcionam quase que como um computador, mas eles têm uma restrição em alguns pontos, né? Às vezes descarregam mais rápido, às vezes são mais frágeis, e outras vezes ficam obsoletos, ultrapassados logo, não é assim? Então, há isso, né? Há ganhos e há perdas nesse aspecto de alguns pontos da qualidade, vamos colocar dessa forma. Tecnicamente, nós precisamos lembrar e precisamos reforçar que a qualidade ela respeita a conformidade, o padrão, a norma, aquilo que foi de fato programado, a programação, né? Então, para que você execute algo que tem qualidade, você não é obrigado a entregar algo que é obrigatoriamente durável, obrigatoriamente saudável, mas que precisa seguir a lei, seguir a norma, seguir a regra, seguir o acordo, certo? Essa é a qualidade no sentido técnico. Então, um exemplo, nós observamos que há algum tempo, hoje, por conta do foco dos noticiários está muito voltado para a pandemia, nós não falamos tanto, mas que há algum tempo atrás tivemos problemas estruturais de edificações em Fortaleza, prédios, não só em Fortaleza, mas em outras regiões do estado, que começaram a desabar, ou que começaram a ruir, ou que tivemos problemas estruturais, certo? Por quê?
porque os projetos de engenharia que levaram em consideração a edificação de prédios em Fortaleza, eles começaram principalmente de uns 40 anos para cá, certo? Então, quem tem aí 40 anos de idade ou próximo disso, se lembra que quando eu era menino existiam poucos edifícios altos, né? Existiam mais casas, enfim, edificações baixas ou prédios baixos, né? Mas aí de uns 40 anos para cá começou uma corrida de arranha-céus, né? De muitas edificações elevadas, uma moda de adquirir e morar em apartamentos e condomínios e tudo mais, certo? Só que muitos dos projetos que foram desenvolvidos levavam em consideração como qualidade que um edifício ele poderia suportar um período de aproximadamente 40 anos sem ter uma manutenção contundente, né? Claro que os prédios, edifícios e obras e edificações podem durar muito se tiverem a manutenção e o uso correto. Porém, sem manutenção, o máximo que um prédio foi feito para durar aproximadamente é cerca de 40 anos, né? Então, o que foi que aconteceu? Muitos prédios foram erguidos em Fortaleza, foram edificados em Fortaleza, seguindo esse critério de qualidade, né? Uma qualidade técnica, mas o tempo passou, ninguém fez manutenção, entra síndico, sai síndico e não há uma grande movimentação nesse sentido, ninguém chama um engenheiro, ninguém chama um técnico, ninguém chama nada e a coisa vai evoluindo para esse quadro, e aí nós temos problemas estruturais, e às vezes fazem reformas indevidas, tiram colunas de sustentação, não é? Às vezes não observam a planta do imóvel, acabam retirando uma parede que ela tinha uma importância estrutural também, e aí há desabamentos, ou há rachaduras, ou há problemas, né? Então, isso é falar de qualidade técnica, certo? Nós temos algumas obras feitas pelo ser humano que duram séculos, às vezes até milênios. Por exemplo, as grandes pirâmides lá do Egito, tão famosas, aquelas 3 grandes pirâmides têm aproximadamente 4.500 anos de existência. E aí você se pergunta, como é que pode, professor, uma edificação, um prédio erguido pelo ser humano ter 4.500 anos? Será que tem alguma coisa mais antiga do que isso? Tem. A esfinge, que é aquela estátua gigantesca de um leão com a cabeça humana, tem 5.500 anos aproximadamente, não é? E tem algumas estruturas até mais antigas, né, feitas pelo ser humano, certo? Porque foram feitas para durar. O critério da qualidade no passado era a durabilidade. Então, se eu erguer um prédio, um edifício, uma obra, e ela durar 4.000 anos, então isso para mim é qualidade. Só que modernamente os engenheiros não enxergam assim. Modernamente as obras elas não são feitas para durar 4.000 anos, não. Você acha que a sua casa vai durar 4.000 anos? E aí? Você, quando vai construir a sua casa, o engenheiro, quando vai projetar um prédio, ele leva em consideração, claro, a durabilidade, mediante manutenção, mas ele não pensa num prazo de milênios e nem de séculos para a duração daquele edifício, não. Ele pensa num prazo de décadas, né? Então, um bom edifício, bem construído, ele deve durar décadas, não séculos, não milênios. Atualmente, a engenharia funciona assim, né? E tem que levar em consideração também uma coisa que os antigos não levavam em consideração: o custo da obra, o preço da obra, o custo, o preço dos materiais. Então, o engenheiro de verdade não é apenas aquele que sabe construir. Tem muita gente que sabe construir e não é formado, mas o engenheiro de verdade é aquele que sabe construir barato, ou mais barato do que seria se ele não tivesse conhecimento técnico, certo? Essa é a qualidade técnica. Você vai construir para mim um edifício que ele possa durar algumas décadas e que ele seja relativamente barato, né? Então, os critérios que nós utilizamos hoje, né, para essa qualidade, por assim dizer, são diferentes daqueles critérios que os antigos usavam, por exemplo, nas suas edificações.
Mas se todos eles respeitaram a conformidade do projeto e daquilo para o qual a obra foi feita, todos eles podem ter qualidade técnica. Se eles não respeitam isso, então não tem qualidade técnica. Professor, quando é que não tem qualidade técnica? É quando eu construí uma casa para durar 40 anos, ela só dura 10. Aí não tem qualidade técnica. Ou quando eu tenho instalações hidráulicas ou elétricas que deram problema, não atenderam para aquilo que foram criados, né, o seu objetivo. Então, eu tenho aí um problema de qualidade técnica, certo? Vamos aqui ao bate-papo. Diogo falando, até porque uma casa, principalmente na instalação elétrica, requer manutenção e reparos, né, professor? É verdade. Não é? Quase tudo requer manutenção e reparos. Até porque nós temos, obviamente, a utilização, o uso, não é, desses equipamentos ou dessas edificações ou dessas instalações, e isso pode, obviamente, ter um impacto em relação à forma como nós fazemos essa utilização, certo? Até manutenção de manutenção, né, professor? Para ter uma coisa construída, né? Sim, sim. A manutenção é um dos aspectos primordiais, né, para a manutenção da qualidade de longo prazo, né? Então, é muito importante que ela seja também observada, certo? Bom, vou aqui novamente ao compartilhamento de tela. Então, nós temos aqui a qualidade, no sentido popular, no sentido técnico, a conformidade e a não conformidade, e nós apresentamos para vocês, desde a aula passada, né, desde o final de semana passada, as ferramentas da qualidade. Nós vamos estudar ferramentas de gestão ou de gerenciamento da qualidade, quais sejam o ciclo PDCA, a ferramenta 5S e o Brainstorm. Dentro das ferramentas do gerenciamento da qualidade, vamos focar principalmente nessas. Professor, eu até já vi o que é o ciclo PDCA, você já falou, mas eu queria aprofundar, não é? Ou então eu não vi, não assisti a aula passada, eu queria realmente saber o que é essa ferramenta do ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma ferramenta simples, porém muito eficaz, de controle e desenvolvimento da qualidade, que é baseada em 4 elementos: planejar, desenvolver ou executar, checar, que também pode significar verificar ou avaliar, e agir, que pode significar uma ação corretiva no caso de um problema, ou pode significar uma implementação no caso de uma ação que deu certo. Como assim, professor? Primeiro você planeja fazer uma coisa, depois você faz essa coisa, e depois você checa, você verifica se essa coisa deu certo. Se essa coisa não deu certo, você precisa agir. Agir como? Uma ação corretiva. Agora, se essa coisa deu certo, você vai agir também, implementando essa coisa com uma maneira padrão de agir. Planejando, desenvolvendo, checando, verificando sempre se está certo, agindo novamente, corrigindo se for necessário. O que é que isso quer dizer e por que é um ciclo? Por que é um formato circular, não é? Que se repete? Porque a qualidade, muitas vezes, ela tem esse aspecto repetitivo. Eu até gosto muito de utilizar uma frase que é a seguinte: a repetição conduz à excelência. Em matéria de qualidade, quanto mais você faz uma coisa, melhor você tende a fazer aquela coisa, né? Gustavo está fazendo aqui um comentário. Interessante são essas obras que existem há 5.000 anos, sendo que naquela época não tinha tanto recurso, tecnologia, estudo para fazer tais obras tão duráveis. Gustavo aqui falando, não é verdade, Gustavo? Mas não vamos nos iludir. No passado também existiam bons engenheiros e bons arquitetos. A diferença é que, de fato, eles não tinham acesso às mesmas tecnologias que nós, né? E talvez por isso mesmo eles tivessem uma visão diferenciada, onde eles queriam deixar o seu legado para a posteridade, né? Mesmo que se passassem milênios, alguém pudesse ver as suas obras. Mas voltando aqui à nossa linha de raciocínio, o ciclo PDCA ele é cíclico, não é?
porque ele leva em consideração a frase que eu disse. A repetição conduz à excelência. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você tende a fazer aquela coisa. Quando você vai aprender a dirigir, você não pega no volante só uma vez. Você faz várias tentativas, seja numa autoescola, seja por fora, mas você treina várias vezes, não é só uma vez, né? Se você treinar só uma vez, você não vai ser um bom motorista, né, Thales? Thales É falou? porque vai aperfeiçoando, né? Ao tempo, vai fazendo, vai se repetindo e vai Perfeitamente, se vai aperfeiçoando aperfeiçoando. através do treinamento, através da prática, através da repetição, através da tentativa e erro, não é? É por A isso prática que, vai levando à perfeição, né? exatamente, a Com prática vai certeza. levando à perfeição, o aperfeiçoamento. O ciclo PDCA ele tem muito essa natureza, certo? Uma vez eu inventei de fazer artes marciais, Kung Fu, estilo Shaolin do Norte. Aí Eita. o professor, né, ele disse, Eric, você só vai aprender a chutar chutando. Aí eu perguntei, quantas vezes? 7 vezes? 10 vezes? 100 vezes? Aí ele disse, quando você chutar umas 10.000 vezes, você vai aprender a chutar. Né? Então, assim, o meu primeiro chute era ruim, o segundo chute era fraco, o terceiro chute eu quase tenho uma lesão, o quarto chute eu trinquei os ossos do pé, e aí no quinto chute eu fui melhorando, mas ele disse, faça isso 10.000 vezes, que aí você vai ser um bom lutador. Ou qualquer golpe que você queira treinar, repita esse golpe umas 10.000 vezes, ou uma sequência de golpes, que aí você também poderá ser um bom lutador. Certo? Então, assim, por repetição, claro que isso tem que ser feito com técnica, com disciplina e também com segurança, porque se você fizer da maneira errada, você vai acabar tendo problemas de lesões, né? Você vai acabar tendo problemas físicos, então não adianta você simplesmente fazer o movimento, você tem que aprender a técnica do movimento e desenvolver essa técnica centenas de vezes, às vezes até milhares de vezes, até que ela seja perfeita. Aplicar um golpe perfeito é muito difícil. Alguns gênios das artes marciais, né, conseguem aplicar golpes perfeitos ou golpes quase perfeitos, né? Às vezes a gente vê naquelas lutas de MMA ou até em lutas de artes marciais mais tradicionais, que até são mais interessantes, porque você vê a arte marcial tal qual ela é, sem aquela mistura toda. Então você observa o Bruce Lee, por exemplo, aplicando o golpe que era indefensável praticamente, né? De meia polegada, que aí derrubava o adversário, ou então você vendo um golpe de karatê onde aplicar um único chute já nocauteia o adversário, certo? Então, existem técnicas que são aperfeiçoadas pela repetição, pelo ciclo constante contínuo, garantindo essa qualidade. Isso vale para as artes marciais, isso vale para a indústria, isso vale para a atividade do eletrotécnico, isso vale para o motorista, isso vale para qualquer ação que exija repetição e esse esforço mais continuado até que você possa assimilar de verdade, não é? Por que eu gosto, como professor que sou, de ficar repetindo várias vezes a mesma coisa? Porque eu sei que se eu falar só uma vez, você não vai aprender. Quem aqui está comigo desde a primeira aula já observou que, de vez em quando, eu volto aos conceitos, eu reviso, eu digo de novo, eu cito um exemplo, não é? Porque eu sei que você vai esquecer. Mas se eu disser 2 vezes, você vai lembrar por um dia. Se eu disser 3 vezes, você vai lembrar por 2 dias. Se eu disser 4 vezes, você lembra por uma semana. Se eu disser 5 vezes, você lembra por um mês. Se eu disser 10 vezes, você lembra por um ano. Se eu disser 100 vezes, você nunca Professor, esquece. Não é? Diga, João Estevão, líder da turma. aproveitando aí, tem como o senhor só resumir em uma frase que é a qualidade popular, só para encaixar aqui direitinho na minha cabeça. A qualidade popular é aquilo que você percebe como algo bom, durável, ou que atende às suas necessidades. Certo? Ah, sim. Isso é Obrigado. qualidade no sentido popular. Por exemplo, eu vou ali
na esquina, fazer um lanche, e lá tem uma coxinha que custa R$ 1, mas que ela vale por um almoço inteiro. É uma coxinha bem recheada e tudo mais, e é só R$ 1. Tem gente perguntando onde é que eu quero ir lá. Mas, para mim, aquilo atendeu o meu critério de qualidade popular, certo? Só que aí, de repente, a vigilância sanitária chega lá e embarga aquele estabelecimento da esquina porque aquela coxinha está contaminada. Ora, eu popularmente falando, não estou buscando saúde, não estou buscando a coxinha higiênica, né? Eu estou buscando matar a minha fome. Popularmente falando, aquela coxinha tem qualidade, né? Só que, tecnicamente, o pessoal da vigilância, os fiscais da vigilância sanitária foram lá e avaliaram que aquele estabelecimento não tem boas condições sanitárias e que aquela coxinha está contaminada. Certo? Então, ela não tem qualidade técnica, a coxinha, é aquela coxinha, mas ela pode ter qualidade popular, porque o meu critério pessoal, popular, não tem a ver com a contaminação ou não, se a coxinha está estragada ou não, se os materiais eles são frescos ou não. Eu quero matar minha fome, eu quero uma coxinha volumosa, eu quero encher a barriga. Isso é popular, não é? É o que eu atribuo como qualidade. Certo? Tecnicamente, é aquilo que respeita a norma, a regra, a lei, ou um critério que já foi programado, que já foi estabelecido, que está em conformidade. Então, o técnico da vigilância ele pode até embargar aquele estabelecimento, alegando que ali não existe conformidade, tem uma não conformidade com os padrões sanitários exigidos para a saúde do consumidor. E o consumidor em si não está nem aí. Né? Às vezes você observa essas coisas. Né? Até na broga o que importa. Tem gente que diz assim, se não matar, não tá ruim, né? Então, isso é uma maneira popular de pensar. Eu quero encher a barriga, né? Não tô nem aí, se vai dar dor de barriga depois. Eu quero é matar minha fome. Só que, tecnicamente falando, qualidade técnica, ela busca outras coisas, certo? E isso se aplica muito a quase tudo que nós desenvolvemos e que pode ser utilizado e aperfeiçoado através do ciclo PDCA também. Porque você planeja fazer uma coisa, seja produzir um produto, seja prestar um serviço, né? Aí você, depois de planejar, você faz, você executa essa coisa, e depois de executar, você vai verificar, vai checar se essa coisa deu certo, se essa coisa realmente atendeu aquilo que foi programado, e se tiver um defeito, se tiver um problema, você vai pensar em agir corretivamente, uma ação corretiva, para repetir o ciclo novamente, até que você planeja, desenvolve, e vai checar e aquela coisa já está boa. Quando a coisa já está boa, você não pode se acomodar, não, só porque a coisa está boa. Você precisa manter a qualidade. O mais difícil da qualidade não é alcançá-la. Alcançar a qualidade é até fácil. Difícil mesmo é manter a qualidade. É por isso que o ciclo PDCA é repetitivo. Ele se repete, movimento circular. Mesmo quando está tudo bem, ele diz assim, eu preciso agir. Agir de que maneira, professor? Agir de maneira a implementar aquele processo de qualidade. É por isso que as empresas têm controle de qualidade, não é? Porque se eu não controlar a qualidade, mesmo que a equipe já trabalhe bem, mesmo que os processos já obedeçam às normas, a tendência das coisas é o quê? É sair do trilho, é sair dos eixos, não é? Se eu não controlar a qualidade, uma ferramenta como o ciclo PDCA, por exemplo, eu posso perder a qualidade que eu demorei tanto tempo para alcançar, certo? Então, isso é uma coisa que acomete e afeta muitas empresas brasileiras. Muitas empresas desenvolvem procedimentos, produtos e serviços até muito competentes, de maneira muito competente, alcançando uma boa qualidade, mas depois eles começam a perder essa qualidade, porque eles acham que depois que alcança a qualidade, automaticamente ela já fica ali para sempre. Não. Se você não corrigir os problemas, se você não pensar que ali pode acontecer um imprevisto, uma contingência, a qualidade ela pode ser derrubada, não é? Certo? Então, às vezes, você vai, por exemplo, contratar um serviço de internet, muita gente deve estar contratando serviço de internet, todos nós, né? E aí você percebe que aquela empresa oferece um sinal muito bom, que ela tem uma qualidade muito boa, mas que, com o passar do tempo, você percebeu que a qualidade caiu muito.
você contratou 100 megas ou 200 megas de internet, mas você não observa isso. Porque a empresa ela acabou ofertando internet para muitas residências e ela perdeu a capacidade de garantir a qualidade de sinal e conexão para todos. Certo? Então, se a empresa É o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Pronto. Então, é um problema de qualidade. Né? E como é que eu poderia corrigir essa qualidade? Com o ciclo PDCA, certo? Então, os gestores das empresas de internet poderiam planejar, obviamente, oferecer internet, né? Tendo uma determinada rede, desenvolver essa oferta, né? Através da instalação, que já tem clientes, mas eles precisam continuamente checar, verificar, avaliar, as conexões estão boas, estão caindo muito, o cliente está satisfeito, porque se não estiver satisfeito, se estiver caindo muito, a empresa precisa agir corretivamente, né? Ampliando esse sinal de internet, melhorando a rede, melhorando a qualidade das conexões, desenvolvendo isso novamente, e aí novamente checando, avaliando, verificando, será que está tudo bem? Tá, não, ainda tem aquele bairro onde o sinal está ruim, então preciso agir corretivamente para intensificar e melhorar o sinal naquele bairro. Planejo isso de novo, desenvolvo de novo, aí eu checo. Está tudo bem agora? Agora está. Consigo atender todos os bairros de maneira muito profissional. E agora eu vou me acomodar? Não, agora eu preciso agir. De que forma? Implementar esse atendimento, acompanhar esse atendimento num ciclo contínuo e constante de qualidade. Isso é o ciclo PDCA. Isso é uma ferramenta profissional. Isso é o que as empresas devem fazer, ou deveriam fazer, né? Esse tipo de responsabilidade com a qualidade, é qualidade técnica, é usar a ferramenta da qualidade, certo? E é uma das utilidades práticas do ciclo PDCA, né? De maneira contínua. Eu falei aqui da questão das artes marciais, por exemplo, só para ilustrar, e às vezes você, na infância, você treinou karatê, treinou kung fu, treinou jiu-jitsu ou judô, e aí você aprendeu alguns golpes, né? E você, tudo bem, assimilou aquilo, aprendeu para a vida toda, e você tem até uma memória muscular e corporal e tal. Mas aí você ficou 10 anos sem treinar, você ficou com a vida mais sedentária, 10 anos depois você tentou aplicar um golpe, no bom sentido, né? Aplicar um golpe de artes marciais, certo? E aí você percebeu que a qualidade do seu golpe já não é a mesma, que você está sem fôlego, que você está fora de forma, que a potência do golpe não é a mesma. O que foi que aconteceu? Você se acomodou. Você achava que já era um bom lutador na infância, que para a vida toda você seria um bom lutador, e, na verdade, se você não mantiver uma disciplina, uma responsabilidade de se manter em forma, de treinar com uma certa constância, você vai perdendo a capacidade de manter o seu rendimento de alta performance, certo? Então, o ciclo PDCA ele serve para nos alertar que a alta performance ela precisa ser mantida nas empresas, na vida pessoal, naquilo que a gente se propõe a fazer de maneira técnica, de maneira contínua. Daí a expressão circular, né? Daí a expressão de constância no seu acompanhamento. Tá joia? Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Nenhuma, nada melhor do que o exemplo de quando a gente é criança e está aprendendo a andar, né, professor? Sim, com certeza, né? Você aprende a andar, só que andar já é uma programação mais biológica, certo? Você, a não ser que você tenha algum trauma, alguma doença ou algum acidente, você dificilmente desaprende a andar, né? Porque já vem na sua programação biológica, né? É diferente de outras ferramentas que o ser humano desenvolve, por exemplo, a fala. A fala não é uma tecnologia biológica. Você não nasce falando, você nasce gritando, você nasce chorando. Você aprende a andar quando chega a uma determinada idade. É biológico, né? Tem algumas coisas que você aprende a fazer biologicamente, mas a fala, por exemplo, se você passar 20 anos sem falar, porque você se isolou... Professor,
você perde um pouco, né, da sua dicção, você perde um pouco da sua oralidade. Né? Então, a fala, ela só é uma fala qualitativa quando você pratica essa fala, ou já praticou durante o tempo e mantém um pouco dessa prática. Né? Diga, Adriano. É como se fosse uma coisa automática, né? Com o tempo a gente vai aperfeiçoando, tanto a andar como a falar, não é isso? Sim. Mas observe, é uma coisa automática com prática constante, certo? Isso, Então, eu ia falar isso também. Você aprendeu a andar, mas você anda, então você continuamente aperfeiçoa essa técnica, que é o ato de andar, né? Você aprendeu a falar e você continuamente, né, um ciclo, você fala, certo? Se você ficar sentado numa cadeira, mesmo sem ter lesão nenhuma, durante 20 anos, sem se levantar nunca, depois de 20 anos, você poderá não saber andar mais corretamente. Né? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, o aperfeiçoamento, a manutenção e o uso constante tem a ver com qualidade técnica, até para as máquinas, até para os equipamentos. Se você deixar um carro parado durante 25 anos, o carro era perfeito, há 25 anos atrás. Você deixou na garagem, não pegou mais no carro, deixou 25 anos dele lá. Será que ele vai funcionar quando você for tentar usar, ou vai funcionar corretamente se você não tiver dado a manutenção adequada, certo? Assim também é o corpo humano, assim também são as máquinas, assim também são os procedimentos nas empresas, certo? Algumas coisas você pode automatizar mais e outras requerem um acompanhamento mais fino, por assim dizer, certo? Eu vou encerrar essa transmissão. Daqui a 2 minutos nós voltamos com as próximas ferramentas da qualidade. Até daqui a pouco.